Bom, e a vida de estudante não é nada fácil, não é mesmo? A maratona aí de estudos para os vestibulares e para o Enem pode gerar um nível alto de estresse e um desgaste psicológico nos jovens durante esse período aí de provas. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o psicólogo Rafael Loures, que já está aqui com a gente, que vai trazer algumas dicas de como os pais podem ajudar nesse momento, que não é fácil, né, Rafael? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Débora, obrigado. Não é fácil mesmo, mas é por isso que a gente precisa estar apoiando, por isso que a gente está aqui para poder ajudar um pouquinho, né? Que bacana. Ô, Rafael, explica pra gente quais foram os reflexos da pandemia no psicológico desses jovens que vão prestar os vestibulares agora? Débora, foram vários, né? Porque esses jovens, por lidar com o vestibular, eles já passam por uma carga muito forte de estresse, de medo, de ansiedade. Então, não bastasse, né, essa situação natural do vestibular, que é muito difícil, agora eles tiveram que lidar com uma pandemia, serem privados de poder ter o contato social, ficar em casa o tempo todo. Interessante que essa juventude, essa faixa etária, já está acostumada a ficar no quarto, ficar no mundo virtual. Nos games, né? Mas nos games, justamente. Agora, uma coisa é você ter a opção de poder sair e outra coisa é você não ter opção. Não poder sair. Você ter que ficar naquela situação durante, a princípio eram 15 dias, né, lá no comecinho. Eu lembro. Mas estendeu, então vai até hoje melhorando um pouquinho, mas então muitas situações, aumentou a carga de pressão, os medos na cabeça desse aluno. E também por eles não poderem sair também, e tornou, Rafael, um sentimento de medo na cabeça deles, principalmente nesse momento, naquele momento, né, e por agora também? Você sabe que o medo, com certeza, ele aumentou, porque quando nós removemos essa possibilidade do lazer, né, de estar em contato com os amigos, além de ser algo muito bom para o aluno, de ter, né, liberar assim, hormônios de felicidade, que é de relaxamento, né, também é um desfocar de momentos de tensão, né, um desfoque do medo. Então, se ele não tem nem esse recurso, ele precisa entrar em contato com aquilo cada vez mais próximo, né? E não basta o medo de não ser aprovado, de decepcionar a família, agora ele ficou com medo de ficar doente, ele ficou com medo de perder um parente. Então, com certeza, quando a gente fala de emoção, o medo foi o que mais bombou, o que mais aumentou nessa fase, com certeza. E, Rafael, essa dificuldade aí de adaptação para o presencial, para o online, aumentou a insegurança deles, talvez por eles sentirem de não estar preparados para as provas? Sem dúvida nenhuma, Débora, porque ninguém estava acostumado a ter uma vida de EAD. Ninguém. Eles não trabalham, assim, nem quem agora começou a estudar faculdade, EAD, mas eles desde criança, eles têm um modelo presencial. Então agora do nada ter que mudar, ter que se adaptar, foi um desafio enorme para eles. E muitos assim, até muitos não aguentaram. Muitos assim, eu não vou dar conta, eu vou fazer só um teste esse ano, vou tentar estudar ano que vem, fazer um cursinho. Muitos até abandonaram, porque não se sentiam preparados de poder adquirir aquela informação, de aguentar uma rotina de você ficar a manhã toda olhando para a tela de um computador. E isso também traz um cansaço maior. Querendo ou não, estar dentro de casa é um local de relaxamento, onde você descansa, onde você alivia. Agora é o seu local de trabalho, ou seja, o local de estudo e o local também de relaxar. Então, muitos acabam não conseguindo adquirir essa adaptação, infelizmente. E, Rafael, de que forma os pais podem entrar nessa questão para tornar essa fase menos difícil? O papel dos pais é fundamental, porque os pais eles estão ali como um apoio, como um suporte, né? Já tem uma máxima que diz assim, né? Quanto menos você atrapalhar, mais você vai ajudar. Então, o que eu tenho lidado assim no dia a dia na escola pais que eu converso, né? Primeiro eu converso com o aluno, falo, estou com dificuldade em casa, meus pais estão muito em cima de mim. E eu falo com os pais, eu percebo que os pais estão muitas vezes mais ansiosos do que os próprios filhos. Então, a mãe, ela quer certificar que o filho está estudando. O filho, você estudou hoje, mas está estudando? Mas você vai estudar mesmo? E nisso, essa insegurança da mãe passa uma desconfiança para o filho. Então, eu falo, poxa, se nem minha mãe confia em mim, eu também vou começar a desconfiar, né? Então, uma dica boa para os pais não cobrar. Não cobre, mas ao mesmo é aquele equilíbrio, né? Nem ficar em cima. Acompanha, mas não cobra. Mas não abandonar. Ó, filho, tá tudo bem? Como é que você tá hoje? Precisa de algum suporte?
tá tudo bem com você? Como é que você tá? Mas deixa para ele, nessa reta final, é com ele. Ele precisa assumir essa responsabilidade, eu preciso aliviar e não colocar mais preocupação. E os jovens, Rafael, eles ficam um pouco mais restritos para falar essas questões com os pais? Como é essa situação? Isso já é muito natural dessa fase da adolescência, né? O jovem ele costuma mais procurar o seu espaço, do que contar ter mais facilidade com os amigos. Isso já é muito natural. O interessante é que nessa pandemia eles não tinham muito para onde fugir, para onde correr. Então tinha só os pais e ainda assim muitos deles não sentiam a vontade para conversar. Então é muito importante que o pai, que venha com uma iniciativa dos pais de abrir essa porta, de falar assim, olha, eu estou aqui, se você quiser conversar, eu estou à disposição para te dar um suporte. Vamos pensar, de repente ano que vem, se não der certo, vamos pensar num plano B. Porque quando o aluno tem um plano B para o vestibular, isso alivia um pouco a ansiedade. Porque se ele fala assim, bom, eu vou prestar, se eu não passar, não sei o que vai ser da minha vida, na hora do dia da prova ele vai ficar muito mais tenso. Nossa. Se ele já sabe que, bom, se não der certo, claro, a gente vai ficar triste, vai chorar, nós vamos. Mas eu vou fazer um cursinho, eu vou tentar de novo, ou eu vou ter que trabalhar meio período, estudar, mas já ter isso organizado com a família e ter esse apoio, vai com certeza aliviar muito mais. Esse planejamento, né? Exato. Isso tem que ser num diálogo, isso tem que ser feito. Às vezes o filho não quer conversar, mas o pai precisa abrir a porta. Sim. Você quer conversar sobre isso? Se ele não quiser, deixa ele. Mas se ele quiser, de repente, ele vai aceitar esse convite da família. Sim. E você mencionou dos cursinhos, Rafael. Eu cheguei a fazer cursinho também, eu fiz o meu terceiro colegial junto com o cursinho e eu sei como é pesado, né? Como é puxado. Eu estudava praticamente das 7 da manhã até as 7 da noite. E existe alguns casos que o adolescente entra no primeiro ano, não é? Exato. E faz os 3 anos, talvez, por medicina, talvez. Eles fazem os 3 anos junto para fazer o cursinho junto com o colegial, não é? É possível. Como é puxado, não é? Não, é muito puxado. E até a gente puxa para um ponto que, assim, não adianta o aluno só estudar. Se ele colocar na cabeça que ele só tem que estudar 10, 12 horas por dia e não cuidar do sono, e não cuidar da alimentação, não cuidar dessa parte social, que nós ficamos privados durante esses 2 anos, mas agora flexibilizou um pouco mais, então aproveitar sim, para no final de semana relaxar, para poder sim ver uma série, ou então uma parte de uma série, talvez não dê para maratonar, né, só nas férias, agora não, mas precisa relaxar um pouco, senão ele chega com uma carga de estresse muito grande na hora da prova. Que bacana. E Rafael, que dica que você dá infalível para os pais para ajudar nessa fase de estudos aí, principalmente agora nos vestibulares, nos grandes, importantes vestibulares que vão ter agora? Olha, o que eu posso dizer para os pais nessa fase Além de não cobrar? Além de não cobrar, acho que assim, eu fico bem nessa máxima, quanto menos você atrapalhar nesse momento, já vai ajudar muito. Mas busque em algum momento puxar para uma conversa, puxar para um diálogo, perguntar Exato. Como ele está. Quais são as preocupações, quais são os medos que o seu filho tem e acolher nesse medo. Não é legal ficar falando assim, não fica nervoso, não fica preocupado. Não, ficar nervoso é normal, gente. Ficar preocupado é normal, deixa ele, se ele ficar preocupado, se ficar nervoso, deixa ele falar, deixa ele pôr pra fora. Se você for um suporte de acolher, falar assim, dá um abraço, tamo junto, mesmo no nervosismo, mesmo se der certo, se não der certo, nós estamos juntos. Isso vai trazer um senso pro aluno, pro filho de conforto. Eu não tô sozinho. Exatamente. Eu fico um pouco mais confortável para lidar com emoções que nós vamos lidar, não tem como. E é interessante, né? Se eu falo para alguém não ficar nervoso, eu aumento a chance dele ficar mais nervoso. Como assim não vou ficar nervoso? Eu tô nervoso, tô falando pra não ficar, né? E aí se ele não fica, ele vai ficar preocupado porque não tá agradando ao pai. Porque o pai quer um aluno zen para a prova, mas esse aluno não vai ficar zen. Não deve ficar zen, até porque o mínimo de ansiedade ajuda para o aluno manter uma concentração. Então eu tenho que aceitar aquela emoção e tá junto. Olha, eu tô com você independente do que acontecer. Que bacana. Dica infalível aí para os pais, não é? Sim. Rafael, muitíssimo obrigada pela sua participação. É sempre bom a gente falar sobre estudos, principalmente agora aí nessas retas de final de ano. Obrigada pela sua participação, obrigada pelas suas dicas, né? Eu que sou mãe também, eu já tô... Mas os meus são pequenininhos ainda, vai demorar ainda um pouquinho. Foi um prazer, Débora. Obrigado. Obrigada, viu? Boa semana para você. Você também.